Olá pessoal, estamos mais uma vez no canal para gravar um vídeo sobre um pensador importante no Brasil, que é Abdias Nascimento, e um vídeo especialmente voltado para o livro dele, O Genocídio do Negro Brasileiro. Essa obra é uma obra primorosa que muda o curso do modo como a gente pensa o Brasil, e essa obra ela se institui como um debate aberto e forte com alguns pensadores brasileiros, dentre os quais Gilberto Freire. O debate que o Abdias Nascimento traz é um debate que envolve a noção de democracia racial, no sentido de mostrar o caráter mitológico, mítico dessa noção e de como ela esconde, com essa sua mitologia, todas as atrocidades que perpassaram e constituíram a história do Brasil. É nesse sentido, portanto, que a obra do Abdias Nascimento é uma obra em resposta à obra de Gilberto Freire, mas também uma obra que tenta propor, com essa resposta, um modo de pensar o Brasil diferente desse modo calcado na visão hegemônica do colonizador da branquitude. É evidente que o Gilberto Freire não usa o termo democracia racial, nas suas grandes obras a gente não vai encontrar esse termo, e que Gilberto Freire também, do ponto de vista histórico, estava combatendo o racismo científico do século XX, Casa Grande Cesar, no livro da década de 30, e que Gilberto Freire também teve o mérito de trazer à baila a noção de que raça não é pura e simplesmente uma questão genética, mas que raça tem uma relação direta com a cultura, isso que Gilberto Freire já vinha lá dos Estados Unidos, Franz Boas e todo o pessoal com o qual o Gilberto Freire fez sua formação. Então não se trata propriamente de criticar Gilberto Freire nessa dimensão, que requer, de fato, um contexto histórico, mas de perceber que o Gilberto Freire, ao defender o mestiço como aquilo que caracteriza o Brasil, ele de algum modo fez sombra sobre elementos importantes da cultura brasileira que não estão presentes no debate que se toma como centro a noção de miscigenação. O que é central, e o Abdias Nascimento mostra pra gente, é que essa miscigenação ela foi feita, por um lado, a partir da exploração da mulher negra. Foram vários estupros, foram várias violências que constituíram essa miscigenação brasileira. Portanto, não houve nenhuma harmonia nessas relações. É verdade também que Gilberto Freire narra que havia uma grande violência, mas narra também que havia certos senhores que seriam benevolentes, que é outro mito que o Abdias Nascimento combate com forte diríamos assim, determinação, porque ele vai dizer justamente que, na verdade, era uma regra o chicoteamento, a punição dos negros no Brasil e das negras. Então, o Abdias Nascimento mostra que o Brasil, do ponto de vista da sua história de colonização, foi um país fortemente marcado pela produção de riquezas a partir do trabalho das pessoas escravizadas, das pessoas negras e, inicialmente também, e durante um certo tempo, das pessoas indígenas. O Abdias Nascimento mostra que o processo de colonização brasileiro foi brutal, mas mostra também que o próprio Brasil, como instituição, isto é, como um país independente de Portugal, foi um país também que manteve o tráfico de pessoas africanas, foi o maior tráfico de pessoas na história da humanidade. Foram milhões de pessoas que vieram ao Brasil escravizadas, e essas pessoas foram responsáveis pela produção de riqueza no país. Portanto, discutir a economia no país é discutir necessariamente a questão da escravidão. Discutir a questão da desigualdade no Brasil é necessariamente discutir a questão da escravidão, como o Abdias Nascimento mostra de maneira muito exemplar. Então, a sua obra ele vai, com vários estudos, várias estatísticas, mostrar como houve um processo de sombreamento, por assim dizer, de todas as mazelas, e todos os traumas que a colonização trouxe, e também o Brasil independente, e que de algum modo são obliterados, ou pelo menos camuflados com esse discurso da mestiçagem. Então, o discurso da mestiçagem, de alguma forma, serve para manter a negritude no patamar de inferioridade econômica e social, patamar esse que lhe foi imposto pela branquitude e pelos processos de colonização. Então, a obra dele é central nesse sentido para mostrar que houve um genocídio da população negra, das pessoas que morreram durante o trajeto para o Brasil, das pessoas que morreram chicoteadas no Brasil, de todo esse sofrimento da negritude que também se aplica aos indígenas do Brasil, e que, por outro lado, quando esse genocídio deixou de ser institucionalizado na forma de escravidão, ele continuou sendo na forma de uma cultura de perseguição das pessoas africanas, das pessoas de origem africana, das religiões de origem africana. Então ele mostra como, na verdade, sempre houve uma opressão violenta com relação às culturas africanas de modo geral, um aculturamento dessas culturas e também, por outro lado, um processo de defesa do embranquecimento do Brasil, que foi levado a cabo por várias instituições. Nesse sentido, o governo e as instituições brasileiras foram racistas, que é outro mito de achar que o Brasil não teve um racismo institucional, que o Brasil teve sim um racismo institucional. Teve uma política clara de branqueamento, de trazer pessoas da Europa para tornar o país mais misturado, mas na verdade um país que tendesse mais para o branco, e consequentemente negando todo o potencial, toda a importância da negritude. Então, o Abdias Nascimento, o texto dele é central por quê? Porque ele desfaz esse mito da democracia racial e, por outro lado, também ele mostra a importância de se recuperar
a negritude em toda a sua plenitude e diversidade que, de algum modo, a colonização achatou e destruiu com o seu discurso homogêneo de superioridade à branquitude em relação às pessoas negras nas suas mais diferentes configurações étnicas, de misturas raciais, etc., mas que são marcadas pela negritude. Então, a obra do Abdias Nascimento é uma obra, nesse ponto, incontornável para quem quer entender o Brasil e quer entender o Brasil para além dessa ótica do colonizador, do dominador, do branco, que acha que houve no Brasil um grande processo de miscigenação harmônico e socialmente compatível, como se as pessoas tivessem se compatibilizado em suas diferenças, quando na verdade o que houve foi uma dominação, uma opressão, um conflito constante que nunca deixou de ser objeto de reação das pessoas africanas, nunca deixou de ser objeto de luta das pessoas africanas, que até isso a história da branquitude ocultou, que foi a história da resistência da população negra. De algum modo, o Abdias Nascimento traz para a gente um novo curso para a gente pensar a história do Brasil. Então, nós indica, vamos lá, leiam o livro.